Exatamente, esse caso da medicina, né, que você tinha ali, sei lá, 20 anos atrás, 50 médicos sendo formados por uma faculdade e hoje são 1.000 médicos formados, né? Aqueles médicos que desenvolveram habilidade de empreendedorismo, de conseguir posicionar uma clínica, posicionar uma marca, um protocolo, usar as redes sociais, isso é o que destaca um bom profissional hoje, né? Um médico que não vai ter que ficar se matando em 1.000 plantões, né? Porque é isso, o poder de compra dele caiu pela metade. Se antes com um plantão ele mantinha determinadas contas, hoje ele precisa de 2 plantões para manter aquilo, né? E a gente vê profissionais, a gente atende muitos médicos aqui na consultoria, né? Inclusive já fazendo aquela chamadinha, pessoal. Aqui embaixo do vídeo tem um link onde você preenche um formulário e a gente entra em contato contigo para agendar gratuitamente uma reunião para você conhecer os serviços e as possibilidades de você desenvolver uma carteira previdenciária, desenvolver uma carteira para sua independência financeira, né? Para sua realocação em outro país ou para você viver de renda passiva aqui no Brasil através dos investimentos, né? Prioritariamente ali em ETFs. A gente tem várias modalidades de cobrança, tenho certeza que uma delas vai se encaixar e a gente tem um compromisso de trabalhar sem conflitos de interesses, né? Então a gente hoje se conecta com as principais corretoras do Brasil, BTG, XP e a Interactive Brokers, só que a gente trabalha numa maneira diferente, né? A gente não ganha comissão, a gente não vai te empurrar produto financeiro comissionado, pelo contrário, a gente vai te devolver os rebates que até então não estavam indo para o seu bolso, né? E se tudo isso soa às vezes diferente do que o seu gerente de banco ou o seu assessor atual te oferece no momento, te aconselho aqui preencher o formulário para agendar uma reunião gratuita e conhecer os nossos serviços. Mas então, a gente vê que hoje o diploma, né, como o Otávio bem ressaltou ali, seja de médico, seja de advogado, de engenheiro, tem gente que fala que o novo Uber vai ser o médico, né, por conta da quantidade de médicos que estão sendo formados. O engenheiro Uber já é uma realidade e não estou aqui em momento algum falando que ser Uber é ruim ou que é uma profissão menor do que a outra, não. Mas a pessoa que estudou engenharia, minimamente ela gostaria talvez de estar trabalhando ali na área dela, né? E muitas vezes não tem vaga para isso, ou você vai ver o salário de um júnior, de um engenheiro, R$1.500, tipo um salário mínimo, né? O cara fazendo Uber, ele vai ganhar mais do que isso. Fazendo qualquer coisa em casa, ele vai ganhar mais do que isso, né? É aquilo que a gente fala, né, Otávio? Que aqui no Brasil, o problema é renda, né, cara? Sim. E assim, eu tenho pra mim que o Brasil é um país em que faz sentido normalmente a pessoa ter dois tipos de profissão, não, mas de área, né? Ou a pessoa ela vira uma servidora pública para ter uma boa relação de trabalho-renda no Brasil, né? Estabilidade, uma boa segurança, uma qualidade de vida razoável, obviamente depende do cargo público, alguns mais do que outros, mas ainda assim com estabilidade. Ou ela empreender em algum setor que ela possa ganhar bem, né? A gente sabe que no Brasil tem muitas áreas que as pessoas conseguem empreender e ter uma boa renda, com uma concorrência menor do que teriam em outros países, como Estados Unidos, como Europa, e conseguem se desenvolver bem e crescer bastante no Brasil, né? Só que o Brasil não é um bom país, teoricamente, para você ser empregado, né? Ter uma carteira assinada, geralmente você ganha relativamente muito pouco no Brasil, né? Em relação àquilo que você poderia ganhar se você fizesse exatamente a mesma profissão em um país desenvolvido como a Europa ou Estados Unidos de maneira geral, né? E muitas vezes é o contrário em outros países, né? Você atuar como empreendedor, por exemplo, na Itália, em algum país assim um pouco mais burocrático, que não tem um mercado consumidor interno tão pujante como o Brasil, pode ser muito mais difícil, muito mais dificultoso do que você empreender no Brasil eventualmente, inclusive funcionários públicos, que em alguns países da Europa, muitas vezes não tem uma vantagem muito maior em termos de estabilidade do que teriam num cargo de carteira assinada, entre aspas, num cargo da iniciativa privada, primeiro porque a iniciativa privada também tem um grande nível de estabilidade em vários países da Europa, e segundo porque servidores públicos também não têm uma estabilidade completa em vários países da Europa, né? É muito mais parecido com a iniciativa privada do que com o Brasil, que de fato a gente tem uma diferença de dois mundos em termos de trabalho na iniciativa privada ou no serviço público no Brasil, né? Então, pra mim, Brasil é serviço público ou empreendimento, e exterior é se você quiser trabalhar pra alguém, basicamente isso. Sim. E esse empreendimento tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, franquia, né? A gente sabe que Lógico. roubada. Com todos os parênteses aí, né? Sim. Você acertar e conseguir empreender no Brasil também é aquela taxa de sucesso, né? Segundo o Sebrae ali, as iniciativas, né? As startups ou empresas nascentes, na minha época era o nome, 90% delas vão fechar as portas até os 3 anos de CNPJ aberto, né?
Então, aqui tem muita oportunidade para empreender, mas o ecossistema também não é para amadores, Não. né? É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem muita competição, mas também um mercado, uma estabilidade muito maior para você empreender, regras tributárias mais claras, mais simplificadas, né? E um público consumidor de 320 milhões de pessoas, né? Que são os 200 milhões, mas quantos desses 200 milhões realmente têm poder de compra para comprar algo que não seja o básico, né? Que é o gás, energia elétrica, pagar a conta de água, alimentação e só, isso. né? Eu acho que 80% do Brasil tá nisso, né? Praticamente. Sim. Né? Até só para complementar uma coisa que o Otávio mencionou da estabilidade na iniciativa privada, a família do André tem cidadania italiana e recentemente eles receberam, né? Porque tem a votação de vários assuntos por cédula de papel. Um dos tópicos era a questão do pagamento, da quantia do valor de pagamento de uma rescisão de contrato por parte da empresa. Quanto que deveria ser pago. Então, não foi simplesmente mudado de forma... Eu achei, assim, bem interessante. Não foi mudado simplesmente de forma unilateral. Olha, estamos aqui analisando e vai ser assim. Ao efeito, de fato, uma votação, você tinha que concordar ou não tinha que concordar. Esse seria, por exemplo, um valor fixo, os últimos 6 salários da pessoa. Ou se o judiciário iria decidir isso, né? Então, eu não acompanhei o resultado da votação, mas eu, apenas para mostrar aqui o que o Otávio mencionou, né, que foi feito, por exemplo, uma pesquisa, né, uma votação não foi mudada, de certa forma, unilateralmente. E aproveitando essa questão do que você mencionou, da taxa de sobrevivência das empresas, uma pessoa que está querendo mudar de fato de carreira, né, ela está querendo empreender, como que ela se planejaria financeiramente? Tem algum valor mínimo que ela deveria ter, ou depende do que ela está querendo fazer, da recolocação, se ela consegue manter, por exemplo, um emprego fixo que ela tem, mas eventualmente um empreendimento que ela gostaria de fazer, quais conselhos vocês dariam para uma pessoa que está pretendendo fazer esse movimento? É uma fase difícil, né? Porque muitas vezes você vai estar trabalhando ali 8 horas por dia, mais deslocamento, e aí final de semana ou depois, quando você chega em casa, você ainda vai colocar ali energia nessa segunda fonte de renda. Uma fonte de renda que talvez você vá focar, por exemplo, num trabalho remoto, algo que você possa fazer sem sair de casa, né? Ou até numa dark kitchen, né? Tem gente que faz ali uma entrega de iFood usando a própria cozinha de casa, né? Tomando conta de todas as considerações da vigilância sanitária, né? É um período em que você gasta muita energia, só que você precisa validar o negócio antes de abrir mão da sua renda principal. E mesmo você abrindo mão da sua renda principal, né? O ideal era você ter ali pelo menos uma reserva de emergência. Aí, nesse caso, eu diria até mais do que 6 meses, né? De 1 ano, porque até um negócio engrenar e, de fato, chegar no break-even ali, né? Ele se tornar lucrativo e tudo mais, pode levar mais de 1 ano. Inclusive, foi muito interessante aquele debate, não sei se vocês viram, do Thales. Eu vi. Né? Foi, olha... Eu vi só cortes, né? Foi muito bom. 30 demitidos contra um patrão, né? Isso. E ele trazendo ali pro choque dos esquerdistas, né? Que vivem no fantástico mundo de Marx, né? Que 90% dos empresários brasileiros têm uma renda de 3 mil reais, né? Porque são microempreendedores. É o pipoqueiro, é o cara que Isso, vende né? no sinal, exatamente. O MEI, ele pode assinar uma carteira, ele é um empregador, ele é um microempresário. E até mesmo empresas, comércios e coisas assim do dia a dia, né? Que tem 1, 2, né? Aí, não, vamos fazer agora uma licença paternidade de 6 meses, tá? A loja quebra, né? Se o pai ficar 6 meses em casa. E o pai nem quer ficar 6 meses em casa com choro de criança. E não tem essa coisa do plebiscito, né? Existe ali, não, a gente entende que tem que ter uma licença paternidade de 4 meses. Não pergunta pra ninguém. O pai em casa, às vezes, vai gerar até problema de violência doméstica, que a gente sabe, infelizmente. E não, aí imputa aquilo e o empreendedor que se vire agora pra conseguir cobrir um outro cara, um temporário, naqueles 4 meses ali. Então não tem participação popular. É um arcabouço aqui no Brasil, Nicole e Otávio, vocês dois que são da área legal aí de direito, né? Eu não vejo nenhum, e olha que não é da minha área, tá? Eu já fui até prestador de serviço pra juiz, sei o básico do básico. Quando eu fiz a minha pós em gestão de projetos, a gente pega ali uma parte de contratos e tudo mais, mas enfim, tem um conhecimento básico. O arcabouço legal aqui do Brasil, ele é feito para o país não dar certo e para perpetuar oligarcas lá, né? Você tem lá, por exemplo, o Acre. Tem 500 mil pessoas no Acre, é um bairro, né, de uma cidade grande. E os caras têm, se não me engano, 3 senadores e não sei quantos deputados, né? Só para perpetuar ali uma... Não vou usar a palavra máfia, né? Mas mais ou menos de extrativismo, de não sei o quê, né? E aí não vai passar a lei agora porque pode extrair esse tipo de madeira ou não sei o quê. Então, o setup que ele é construído
né? O cara que empreende no Brasil e que dá certo, esse cara, na minha opinião, talvez ele estaria 10 vezes mais rico nos Estados Unidos, né? Porque, não sei a opinião de vocês com relação a isso, até o que a gente tá fazendo aqui, né? Por exemplo, o Elf, né? Olha só, aqui no Brasil a gente tem centenas, literalmente, ou milhares de escritórios vinculados a XP, BTG e tudo mais, batalhando pela custódia de 5 milhões de CPFs, dos quais 50% não tem 5 mil reais investidos. Então, na verdade, estão batalhando ali por 2,5 milhões de CPFs. Você vai para os Estados Unidos, um CFA e um CFP, tá batalhando em cima de 160 milhões de IT numbers, né? Digamos assim, o código fiscal de lá, para gerenciar. Cara... O que a gente tá fazendo aqui, né? Não, mas é aquela questão, eles têm bem mais concorrência também, né? Tem. Muita comparação, especialmente o mercado financeiro americano, que é muito mais desenvolvido. Né? Sim. É muito mais comum que muitas pessoas sejam assessores de investimento, consultores de valores imobiliários, isso é muito mais comum. Então você tem uma concorrência muito maior também. Encerramos aqui mais um episódio do nosso OxygenCast. Lembrando a todos que no link da descrição nós temos o formulário para o agendamento gratuito da nossa reunião, para você entender como que a Oxygen Wealth funciona, como que nós podemos entender o seu caso específico para que você consiga investir melhor e, é claro, potencializar toda a sua renda proveniente do seu trabalho. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @oxygen.br, compartilhar esse vídeo aqui para alguém que está pensando em mudar de carreira ou mesmo empreender, ou que a pessoa também eventualmente pensa em empreender ou trabalhar em algum outro país. E, é claro, também não deixe de deixar aquele like no vídeo. Eu te vejo no próximo episódio.